A cabeça da maioria de nós ainda carrega um estereótipo sobre o que é ser uma pessoa religiosa, e especialmente sobre o que é ser uma pessoa evangélica, o grupo religioso que mais cresce no Brasil. Mas a real é que essa imagem não faz mais sentido. Hoje, o ser santo e o ser do mundo estão cada vez mais misturados. Não à toa existem baladas cristãs, influenciadores gigantes que falam sobre tudo, mas têm a fé como pilar, igrejas aesthetic, até Tinder evangélico existe. Toda essa cultura não só se mistura com o que antes era considerado o oposto, mas também nos influencia, dia após dia. Como isso está transformando a sociedade e a cultura brasileira? É esse o assunto que guia esse episódio do The Summer Hunter Vozes, gravado na Soho House São Paulo na última quinta-feira, dia 23 de outubro. Quem traz essas reflexões são Jess Castro, líder de inovação e estratégia no Estúdio Eixo, e Kika Brandão, CEO do Estúdio Eixo, consultoria estratégica que, em parceria com a Zygon, acaba de lançar um estudo sobre o poder da cultura gospel, ou o Gospel Power. Obrigada pelo convite. A gente está vivendo uma ansiedade coletiva na Eixo de compartilhar com as pessoas esse nosso estudo e esse conhecimento que a gente vem adquirindo. Essa pesquisa, ela começou mais ou menos no ano passado, quando a gente começou, trabalhando com marcas, trabalhando com muitas pesquisas, identificar uma crescente, um discurso sobre religião. A gente começou a ouvir as pessoas e isso, acho que num tom um pouco diferente, Acho que mais num lugar de orgulho, de aceitação, de identidade. E a gente falou, vamos olhar para o que está acontecendo. E esse estudo foi coordenado pela Gabi Neves, que está aqui, que trouxe para a gente muitas lentes, muitas provocações, assim. Então aqui é um pequeno snack ali, um aperitivo do que vocês vão ver. E tudo isso também coordenado junto com Jess, com quem eu adoro trocar e bater papo, E vamos fazer isso hoje aqui. Eu acho que o primeiro ponto, até a provocação que o Ricardo e o German trouxe foi da gente olhar para esse momento de moda da espiritualidade, acho que tem um lugar que a gente não está trazendo juízo de valor, a gente está falando de fé, que é algo muito pessoal e intransferível. Então isso é mais um olhar de pesquisa, de comportamento do que, obviamente, de julgamento, Mas a gente começou a olhar para esse fenômeno, principalmente nas plataformas digitais, nas redes sociais, no TikTok, começou a ver como é que a gente via uma crescente, de novos comportamentos, cultos, no TikTok ali de diversas religiões. E a gente foi, por essa pergunta, entender que moda é essa, se é que dá pra gente falar de moda, mas um comportamento massivo. Eu acho que tem alguns fatores que fazem a gente chegar nessa visão. O primeiro deles é um cenário de angústia, de pouco significado, de esse excesso de uma vida extremamente materializada e materialista, que a gente começa a questionar o sentido, o que é esse propósito. Então, uma busca de significado, e as religiões, desde que o mundo é mundo, elas sempre prometeram, algo intangível, que ao mesmo tempo ocupa um espaço muito, muito grande, muito importante na gente, obviamente para quem acredita, Eu acho que o segundo ponto que a gente também vê é pela primeira vez uma flexibilização da fé. Antes a fé ela estava muito enquadrada dentro de religiões e tinham que ser seguidas de certa forma, e eu acho que a internet, a nova forma de consumir e produzir conteúdo, o algoritmo, acho que uma ascensão também de um lugar da performance traz pra gente a possibilidade de cada pessoa fazer o seu remix de fé, o seu remix do culto, Eu pego algo daqui, eu misturo. Então, de certa forma, a gente começa a ver também essa fé moldando a forma como a gente conhecia. Obviamente, sem tantas regras, Porque a internet, ela não tem regras. E aí, a gente começa a ver também um lugar de espetacularização. E eu acho que um outro ponto é que passa a existir um discurso de fé com legitimação, E a gente começa a ver celebridades falando isso, Celebridades se convertendo a alguma religião e trazendo um lugar de aval social, Então eu me torno um ser humano melhor na sociedade, na vida, na família, no trabalho, porque eu também estou performando dentro dessa caixinha. E é óbvio que se a religião entrega algo intangível, algo importante que faz a gente melhor, ótimo. Mas a gente começa a ver isso como um comportamento de reforço de identidade. A gente começa a se apresentar para o mundo a partir desse lugar de legitimação e de aval social. E aqui no Brasil, eu acho que tem um ponto interessante para a gente lembrar, é que a gente tem uma cultura e uma identidade extremamente conectada com a fé, a mandinga, o intangível, algo da nossa história, da nossa miscigenação, Então a gente tem as capitais, várias capitais do Brasil, Espírito Santo,
né? São Sebastião do Rio de Janeiro, os nomes originários são nomes católicos. E a gente vai fazendo uma associação também com o poder dessa fé para construir a nossa identidade cultural, na música, no cinema. Eu acho que tem um ponto interessante quando a gente olha ali o ranking dos países que mais acreditam em fé ou acreditam em Deus ou algo intangível. O Brasil lidera esse ranking junto com a África do Sul. Então, para a gente, esse lugar de crer em algo, né, que faz a gente acreditar que a vida vai melhorar, que faz a gente perseguir esse lugar de uma identidade, como o Ricardo falou, desse copo meio cheio, ela é muito importante para a gente no Brasil. Mas essa fé, ela foi mudando, né? Hoje, pela primeira vez, a gente vive o menor índice de católicos no Brasil. E esse dado, né, que foi um dado do último censo, trouxe para a gente também uma curiosidade para entender essa transformação. A gente está vivendo um momento de diversidade religiosa, a maior representação das religiões de matrizes africanas, apesar de ser apenas 1%. E aí a gente começa a entender que tem um grupo que está crescendo muito, que cresceu muito nas últimas décadas, que é o grupo dos evangélicos. E aí, obviamente, a gente olha para esse grupo a partir de uma lente muito política, muito polarizada, criando vieses, criando muitas vezes uma lente também de preconceito. E o que a gente propôs nesse estudo é olhar para essa transformação comportamental e cultural da religião evangélica por uma lente de curiosidade, né? Assim, o que está acontecendo para os jovens estarem mais religiosos, né? Que linguagem é essa que está fazendo esse mashup, esse remix do trap com gospel, do funk com gospel, né? Como é que a gente explica, como é que a gente entende esses outros significados que a juventude, não só a juventude, mas principalmente eles, estão dando para essa fé? E aí foi por isso que a gente começou a olhar, né? Para também, acho que um poder muito grande, nós como uma consultoria, poder de consumo, né? São pessoas que consomem, que se conectam com marcas, que compram, que estão questionando representatividade. A gente passou os últimos anos, quem trabalha aqui com comunicação, mas não só, né? Acho que, de certa forma, conversando, dialogando, exigindo um lugar também de representatividade de voz, né, dentro das marcas. E esse público também está falando assim, olha, a gente quer ser visto, a gente quer ser lembrado, a gente quer ser reconhecido. E aí a gente começa a entender que esse Brasil é tão complexo que a gente tem mais igreja que hospital e que escola, né? E que hoje em dia, em média, 17 templos de igreja evangélica são abertos no Brasil. Então, no dia de hoje, provavelmente 17. É um número um pouco assustador, né? Mas eu acho que a gente também vem acompanhando a forma como foi desburocratizado, né? E como, assim, o salão de beleza pode ser uma igreja evangélica, né? Acho que o TikTok mostra pra gente uma nova cara desses templos e desses cultos, que se parece muito mais com a casa das pessoas, né? Com as periferias brasileiras. E menos com esse lugar, às vezes, elitizado, até mais de classe média que a gente viu ali na década de 70, 80, 90, né? As igrejas batistas, adventistas. Então, isso traz pra gente, acho que uma preocupação enquanto estudiosos de comportamento, né, que é com uma projeção de crescimento da religião e da possibilidade do Brasil se tornar um país majoritariamente evangélico, o que isso muda na nossa cultura? O que isso muda dentro de uma discussão de legalização de aborto, direito à liberdade, né, de gênero? Então, a gente também olha muito por um viés de sociedade, por isso que a gente acredita que é um tema interessante para todo mundo, independente da fé que a gente carregue. E com muita curiosidade. Então, o Gospel Power, ele nasceu, e eu lembro no dia que a gente estava fazendo a reunião com a Gabi, e ela foi construindo todo um mapa mental, né, para contar desse ecossistema evangélico, e a gente trouxe um conceito muito, né, que existe um soft power, que ele está muito conectado com o lugar da influência. O desejo de influenciar, o desejo de converter, o desejo de pregar, o desejo de ser exemplo. E aí a gente começou a entender muito, né, e traduzir muito isso no que hoje dá nome ao estudo, né, que é o Gospel Power. E aí eu vou trazer Jazz aqui para contar um pouco mais dessa experiência de Brasil evangélico. Bom, acho que todos nós já podemos sentir a influência da população evangélica no que a gente faz, em como as pessoas falam, né, o misericórdia, o em nome de Jesus. Mesmo para quem não é evangélico, já está no nosso vocabulário, consagrado, abençoado. Então já está tomando o nosso vocabulário, já está tomando a esfera política. A gente falou aqui, né, nos últimos 30, 20 anos, né, onde teve esse crescimento, onde despontou, a gente começa a ver agora, em todas as plataformas culturais, desde a religião, a linguagem, o dia a dia, essa influência perpassando. Então, por que uma consultoria, né, que fala de comportamento vai estudar? Porque está impactando
o nosso dia a dia e está impactando a forma com que a gente interage com o mundo e como que a gente percebe o mundo. Então, falando um pouco desse Brasil evangélico, né, que a gente costuma conhecer muito a partir do que está aí projetado na mídia. Então, se vocês fecharem os olhos agora e imaginar o evangélico, vai vir uma imagem que ainda é bastante anos 70, anos Estereotipada, né? Do que a estereotipada. gente construiu. Mas eu acho que estereótipo vem de um lugar, assim. Então, é mais pra dizer, vem de um lugar, né? Em algum momento, teve um grupo que montou a imagem mental que a gente tem. E eu acho que faz parte do que a gente vem trazer aqui nessa conversa, também conseguir enxergar outras possibilidades de ser evangélico. Então, contribuir para esse discurso trazendo outros imaginários e possibilidades de ser uma pessoa com fé evangélica no Brasil. Quando a gente tá falando da população evangélica, que geralmente, né, pensem nesse imaginário que vocês têm, a pessoa de terno, enfim. Quando a gente vai para os dados de como essa população é formada, que cara tem essa população, a gente está falando majoritariamente de mulheres, e o que a gente vê na mídia não é isso. A gente está falando de majoritariamente pessoas negras, e o que a gente vê na mídia não é isso. A gente está falando também de maioria de jovens, e a gente também não vê na mídia isso. Né? A gente vê uma imagem se perpetuando que ainda está pautada no homem branco, mais velho. É essa imagem que acaba, né, entrando muito para o imaginário da gente. Eu acho que uma coisa que surpreendeu a gente foi essa leitura do último censo. Crianças e pré-adolescentes de 10 a 14 anos representam um volume gigantesco de evangélicos no Brasil. Então, a gente também está vivendo talvez a primeira geração. Estamos vivendo as primeiras gerações de muitas coisas, mas que já está crescendo, se identificando e se autodeclarando parte de uma religião. E aí, obviamente, quando a gente junta isso com outros aspectos, né, que é o aumento do conservadorismo dentro da juventude, uma disparidade do mundo ali, né, de mulheres jovens mais progressistas, homens jovens mais conservadores, isso dá um bug na cabeça, assim, isso faz a gente querer olhar e compreender um pouco mais o que está acontecendo. Bom, perfeito. Acho que tem uma coisa e que a gente vai conseguir acompanhar aqui, é o quanto que essa população tem uma diversidade dentro dela, capaz de explicar, inclusive, alguns movimentos, algumas cisões que a gente vem acompanhando pela mídia, enfim, e que a gente vai poder falar um pouco mais aqui. Só para já começar a esquentar esse tema, né? Tem esses 3 grupos sociais que a gente viu, eles estão pautando transformações muito importantes. Né? Enquanto acho que vale mais a gente falar das outras coisas que vocês não conhecem, porque que vocês conhecem tá aí, na mídia, na política. Então, o que esses grupos têm pautado de transformação para dentro da fé evangélica? Eles têm transformado os códigos em torno dessa religião. E aí, falando de mulheres, a gente vê uma crescente de mulheres feministas dentro das igrejas evangélicas, o que pode parecer para muitos contraditório. Antagônico, né? Antagônico, exatamente. Que vai ter muito a ver com uma coisa que a gente vai falar um pouco para frente, que é como é que outras ideias, como é que essa flexibilização entre o sagrado e o mundo secular, que é uma dicotomia muito importante para a gente entender essa população, como é que a flexibilidade desses 2 termos vai fazer com que haja mais contato. Se antes a gente pensar nos cristãos lá, anos 70, 80, tinham todo um separativismo, né? A gente está falando o quê? De ter igrejas metodistas. Então, pessoas evangélicas estudavam em igrejas batistas, né? Que tinham um ensino pautado nisso. Então, tinha todo um movimento, né? De mercado e de criação de literatura que trazia essa mentalidade mais separativista. Enquanto, no momento que a gente está, desses 20 anos para cá, de 30 anos para cá, né? A gente tem visto muito mais um movimento de integração. E aí, quando a gente está falando das mulheres, é o que vocês estão vendo, a participação enquanto liderança, então as mulheres pleiteando também as lideranças. Pensa que no imaginário de vocês, e no meu também, né? Tem muitos homens nesse lugar de liderança, né? A gente tem grandes nomes, que eu não vou citar aqui, que fazem a gente lembrar de lideranças evangélicas, mas a gente tem muitas mulheres também pleiteando esse lugar. A gente também está falando de pautarem a defesa dos direitos reprodutivos, o que é
uma pauta extremamente polêmica, mas de ter pontos de diálogo. Como que mulheres evangélicas podem falar e pautar sobre um direito que é da mulher, né? Sobre o seu próprio corpo. Então, para a gente abrir a cabeça aqui também sobre como que coisas tão antagônicas hoje estão convivendo, a gente vê o quanto que essa fé tem avançado e avançado também o diálogo dela com as questões que estão permeando as discussões para cada um de nós aqui também. Falando de pessoas negras, que também é a maioria, tem um tema específico assim que perpassa o que essa população tem trazido, que é a teologia negra, que é a gente pensar que antes, né, se a gente pensar a teologia cristã de modo geral, ela de muitas formas vai colocando as pessoas negras num lugar de subserviência, né? A gente sabe, tira a alma, muda o nome. Então tem uma obra famosa, que eu não vou lembrar totalmente o nome agora, mas é sobre Cã. Alguém lembra? Maldição de Cã. A Maldição de Cã, aqui, ó. A Maldição de Cã. Não fui batizada, mas sei o nome dessa aí. Não, perfeito. Essa obra é uma obra clássica, assim, pra gente pensar o quanto que essa separação, ela é vista, e ela era bem vista, inclusive, né? E a gente tem uma teologia negra trazendo, inclusive, um Jesus Cristo negro, fazendo uma releitura para pleitear a existência dessas pessoas enquanto seres humanos pensantes e que estão propondo uma revisitação da fé, né? Que traz um Jesus, inclusive, que é preso político. Então traz também uma politização da presença desse Jesus. Tem uma das coisas que eu acho que é importante citar aqui, que eu acho que ajuda a ilustrar na mente de todo mundo, que ele fala assim, Jesus, na narrativa bíblica, ele vai se esconder, ele é um fugitivo político, né? Tem um rei que caça ele e ele vai se esconder. Como é que... Aí a teologia negra vai falar, como que um homem branco, loiro dos olhos azuis vai se esconder na Palestina e não vai ser achado? Então tem algumas provocações que é pra gente pensar o quanto que tem outras mentes também dentro dessa religião que estão pautando o que vai ser o futuro. E aí, passando para a juventude, que é o grande movimento aqui, acho que está o ponto de virada, e que a gente tem notado toda uma narrativa estética surgindo e outras narrativas, também outras possibilidades, né, de ser cristão. A juventude tem forçado muito mais essa dicotomia entre santo e ser do mundo. É quase que hoje, se a gente pensar, talvez tenham evangélicos aqui nessa sala, não sei. Mas a gente não consegue mais perceber. Se antes era muito claro, né? Nossa, não, o evangélico ele usa terno, ele usa saião, ele usa... Hoje a gente já não consegue ter essa demarcação que era física, assim, de uma forma tão integral. E eu acho que para os dois universos, né? A gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas hoje eu estava numa conversa com uma turma da moda e acho que é um ótimo exemplo, né? Quando a gente fala de moda modesta, né? Então, antigamente a gente usava a estética, né? Até para depreciar, para diminuir, né? A moda modesta é cafona, a coisa da saia longa. E aí a moda, varejo de moda passa a absorver esses códigos e reembalar isso. Não é porque necessariamente está vendendo para evangélico, porque a gente está vivendo um mundo que está transicionando valores, que está mais conservador. Então a gente está vivendo um lugar, né, que assim, o código da saia longa jeans não é mais um código de evangélico. Ele tem possibilidade hoje de estar em outros lugares. E isso faz com que a gente passe a conseguir viver, eu acho que mais misturado, né? Acho que começa a romper, eu acho que algumas barreiras de preconceito, de identidade que a gente viu já com esse grupo e não só com esse grupo. Mas o que eu acho que o grande ponto é esse grande remix de linguagem, esse remix visual. Se antes a gente separava as religiões, né, principalmente a religião evangélica, que era tida também como uma religião mais popular, né, menos sofisticada muitas vezes por ser uma religião mais da classe trabalhadora, agora a gente vê os jovens trazendo esse rebranding da fé que a gente fala, com códigos do streetwear, da moda, né, o arrume-se comigo pro culto, o tutorial da maquiagem. Então a gente vai olhando, acho que um lugar muito de... É a mesma linguagem que a gente está olhando em todos os canais, com essa narrativa da fé também muito sutil. Quando você vê, você já está ali, né, no culto e não percebeu, assim, você está muito envolvido nisso. E obviamente quando isso ganha, né, as plataformas, o algoritmo, quando isso ganha um púlpito, tudo passa a ser um culto, né? Tudo passa a ser uma evangelização, o consumo passa a ser uma evangelização também. E a gente tá falando assim, né? Geralmente, quando a gente vai pensar num evento gospel,
A gente vai pensar, marcha pra Jesus, no meio da Paulista. A gente não vai pensar no festival de trap. Tem o Tardezinha Gospel, tá? 300 mil pessoas, pagode. Tardezinha, procurem saber. Santíssimo. Tem cruzeiro, assim, experiências de show. Você vai lá ver um grande nome da música gospel num cruzeiro tal qual, Zeca Pagodinho, tal qual. Roberto Carlos. Então, tem uma outra estética, uma outra narrativa que também faz parte, né? A gente vai falar um pouco mais pra frente, mas faz parte da mentalidade, principalmente da categoria que a gente chama neopentecostal, tá? Essa é uma categoria de estudiosos. Não tem nenhum, necessariamente, um evangélico falar, eu sou neopentecostal. Mas os estudiosos vão trazer essas categorias para a gente entender esse movimento. Então, quando a gente está falando das pessoas neopentecostais, né, essa categoria, é a que tem flexibilizado mais essa coisa do sou santo, sou do mundo. Agora, se engana quem pensa que essa é apenas uma vontade de aproveitar os prazeres mundanos. É também uma forma de trazer as pessoas mais para perto da religião. Mas será que ela vem dando resultado? Será que ela vem impactando de fato a nossa cultura? Quando eu falo de flexibilizar e a gente está dizendo da balada, do festival, a gente está falando de uma mentalidade de ser um ente do reino de Deus infiltrado na Terra. É como se isso possibilitasse que ele levasse essa palavra de Deus e convertesse outras pessoas, né? E expandisse esse reino de Deus. Se antes era não vamos nos misturar, né? E vamos nos separar, agora a gente vai influenciar. E eu acho que aí vem também a lógica da influência digital, né? Eu acho que de todo esse universo estético gospel que a gente vê no TikTok. O TikTok, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas o TikTok hoje é a plataforma que mais cresce em consumo de conteúdo evangélico no Brasil, né? Ali, obviamente, por idade, né? Mas assim, se você abrir ali a plataforma, vai ter aquele pílula do bom dia, que vai engajar, que é uma energia um pouco do coach, né? Tem o tutorial, tem o look, né? Tem as boas práticas, tem ali todo um modus de vida reinterpretado por esses jovens, por essa outra estética. Bom, essas mudanças que a gente vem falando, que vem flexibilizando essa dicotomia entre o santo e o sagrado, é nesse ponto, é na flexibilização dessas fronteiras que a gente vai ver essa influência política, da linguagem, da estética que a gente conhece hoje. Então, se ser evangélico antes, é o que a gente vem reforçando, era viver separado para preservar essa santidade, então eu não me misturo com quem é do mundo, e por do mundo entendam pessoas que não tenham aquela prática religiosa, né? Se antes a balada era coisa de gente do mundo, agora, nesse momento de flexibilização, é como é que a gente usa isso como estratégia para atrair outras pessoas para o reino de Deus. Então, é com esse objetivo, é com essa mentalidade de aumentar o reino de Deus. Isso é muito genuíno para essas pessoas, né? Porque muitas vezes a gente vai para o lugar de pensar o que algumas lideranças famosas que a gente conhece, como se elas pautassem 26% da população. O que a gente está falando é que pro evangélico médio, para quem está sentado lá no culto, o objetivo dele é como eu aumento o reino de Deus, porque o reino de Deus é a melhor coisa que ele tem. Eu acho que é importante a gente fazer esse entendimento, né? Assim como em outras religiosidades, se tem também o que é melhor do que você pode desejar. Quando alguém deseja namastê, também está desejando o melhor. Você pode não, enfim, concordar, não pode não compartilhar daquela fé, mas é o melhor que aquela pessoa está desejando. Também faz parte de entender um comportamento, entendendo assim, para aquela pessoa, aquilo é o melhor que ela pode desejar. Claro que a gente tem os extremismos em todos os lados, mas é nesse ponto que a gente precisa pegar para, primeiro, se desprender e abrir a mente para entender que existem outras práticas de fé, existem outras pessoas pautando essa fé, que não necessariamente as pessoas que a gente vê hoje na mídia. E é a partir dessa flexibilização, né? E eu vou explicar um pouco do ser santo e ser do mundo. A gente falou aqui um pouco, mas é nessa fronteira entre esses dois universos, né, que vai nascer o rebranding da fé evangélica, ou nasce essas novas formas de fé. Antes, basicamente, para eu ser evangélico, eu tinha que ter uma postura de ser santo. Então, o bom testemunho é um mindset que vai trazer as motivações do dia a dia. Então, tudo que eu preciso fazer precisa me levar para essa santidade. Essa santidade é ir à igreja, é pregar o evangélico,
o evangelho, ou seja, né, falar de Deus para as outras pessoas. Enfim, todas essas práticas que eram exclusivamente desse grupo significavam ser santo. E ser do mundo era fazer tudo aquilo que outras pessoas que não compartilham daquela fé fazem. Então, ir à balada, beber, fumar, isso tudo integral, que era ser do mundo. Quando a gente vê essa fronteira rompida, é quando nasce o Gospel Power, que a gente tem falado aqui bastante. É a partir da missão de levar o reino de Deus que começa a haver uma transformação nos valores. Então, se antes eu falava de separação, agora eu vou falar de integração, agora eu vou falar de estar infiltrado, agora eu vou quase promover uma ressignificação, né, de alguns valores, para que eu consiga atrair outras pessoas. Do que a gente está falando? A gente está falando de sair do pastor que usa terno para o pastor que usa boné. Tem várias, enfim, tem as churches agora, que são igrejas totalmente diferentes, né? Se cada um de nós falar, diz assim, será que eu tô numa igreja mesmo? Tem a Bola de Neve, é uma igreja, enfim, para quem já acompanhou esse movimento, que lançou isso, assim, que tinha esse pensamento. Era um pastor que não usava boné, que falava gíria, que era uma coisa inimaginável antes. Reino também, né? Que é uma igreja muito dos jovens hoje também, com uma estética praticamente da casa da Kim Kardashian, toda minimalista, cinza, branca, nude, né? E aí eu acho que Esse feed é bom. o feed é maravilhoso, vai trazendo ali esses códigos que trazem pra gente essa percepção de tá distante do que eu conhecia, né? E aí, obviamente, traz pra gente um lugar até mais palatável, né? Se antes repelia por um lugar do desconhecido ou até por não fazer parte desse repertório, agora passa a transitar. Eu acho que essa é a palavra, né? Dentro do nosso cotidiano. Acho que bons exemplos pra gente pensar isso, por exemplo, o MC Pose do Rodo, é um cara que fala muito sobre Deus, muito sobre a fé evangélica, porque ele tem a mãe dele que ora por ele. E muitas pessoas ouvem o Pose do Rodo também, né, para além. O Pose do Rodo, para quem não sabe, é um MC carioca, né, que canta funk, um funk de comunidade, assim, que fala sobre o dia a dia da comunidade, enfim. E o Pose, ele vai falar sobre Deus, ele vai falar sobre as conquistas dele, vai falar sobre a mãe, né, que as orações da mãe dele ajudaram, que Deus ajudou, que Deus é fiel. Então, os jogadores de futebol, né, que têm demonstrado cada vez mais a sua fé em campo, assim, ajoelhando e agradecendo a Deus, e depois eles falam isso nos seus discursos, enfim, no pós-jogo, né, sobre essa fé. Então é nessa flexibilização que é isso. Se a gente pensar assim, né, o que é um after de futebol? É um lugar que nem se entra com celular, né? Porque acontecem várias coisas. Então, como que era possível antes a gente pensar naquela dicotomia ser do mundo e ser santo? E agora você consegue professar essa fé e ainda assim fazer outras coisas que antes não eram consideradas, né? Uma postura de alguém que era servo de Deus ou que era desse. Então, essa flexibilização que as pessoas vão encontrando não é necessariamente que as instituições dão, tá? Isso é importante ficar frisado. As instituições não dão necessariamente essa flexibilização, mas é nesse ponto que a gente vê. A linguagem, a gente já falou aqui bastante da estética, mas o que vai permitir que a gente chegue hoje em 26,9% é a estrutura. Esse pilar aqui do Gospel Power é a mídia, né, que a gente vê assim, desde o surgimento da Editora Graça, em 1970, MK Publicitar, que é um dos grandes conglomerados midiáticos gospel, né? Pra gente ter noção do poder da MK, a gente tá falando da Aline Barros, que assim, já ganhou o Grammy Latino, que tá assim, pra além da fronteira da música gospel, porque ganhar um Grammy é dizer, você tem um trabalho reconhecido pelo mundo secular, né, como os evangélicos vão tratar. Então, é importante a gente entender como essa fronteira foi sendo quebrada para a gente chegar, né, enfim, entender 2025, o que está acontecendo hoje na nossa cultura. Um ano que vem com eleição. Especialmente. E, né, desafios urgentes. E eu acho que tem um grande fator, né, que mudou acelerou esse processo, que obviamente foi a pandemia, porque as igrejas fecham, a gente passa a viver a vida através de uma tela, por uma interface de uma tela, e os cultos e as igrejas passam a entrar na casa de praticamente todos os brasileiros. Se antes ela já existia com a Igreja Universal e
E com a Record, ela passa agora a existir no celular 24 horas por dia, o tempo todo. Então, a internet, ela possibilita também com que as pessoas, mesmo quem não é evangélico, passando por uma fase difícil, um momento de pandemia ali, num momento, né, de policrise, a gente se questionando todo esse contexto. Tem uma coisa que eu acho que é importante dizer até do uso de mídia, é que dentro da fé evangélica, as coisas meio que vão mudando, assim, é que mesmo a TV era coisa do diabo, ou coisa do mundo. E aí, em algum momento que, né, algum grupo acha um uso dele para o reino de Deus, passa a ser absorvido como essa prática. As mídias sociais foram isso durante muito tempo, né? A internet é coisa que te afasta de Deus. E aí a gente chega nesse momento da pandemia que a internet passa a ser a única forma de estar em comunidade, que é um pilar fundamental de ser evangélico. Participar do que eles vão chamar de corpo de Cristo, né? Que é a igreja, que é estar nos cultos, né? Visitando as pessoas, é um pilar fundamental. E é a internet que vai possibilitar essa proximidade. Então, tudo que a gente vai ver, Kika vai falar um pouco sobre isso, mas é a partir disso também, dessa ressignificação de algo que antes era mal visto, para algo que agora é o nosso único contato, né, enquanto comunidade, em que a internet vai ganhar um papel fundamental. E vai ganhando outros significados, porque o Facebook, ele se tornou um canal mais usado por pessoas mais velhas e, consequentemente, a população evangélica estava muito lá dentro. E com a pandemia, a gente vê uma inversão muito grande das comunidades dentro de outros canais. Então, o YouTube passa a ser a televisão do brasileiro e é hoje o maior canal de distribuição de conteúdo, mas o Instagram e o TikTok despontam ali dentro desse lugar de comunidade. E aí você está falando de troca de referência, de comunidade online, de tutorial, de adaptação de códigos e de conteúdos, né, de editorias, assim, dizendo triviais, comuns, elas passam a ser absorvidas também por esse núcleo. E a gente foi... Eu ia dizer, quem não tem uma tia que já enviou um GIF desse aqui? Né? Então, até nisso tem influência, assim, a comunicação que a gente faz pelo WhatsApp no que a gente recebe. Então, eu acho que é isso, assim, pra gente ver o quanto que a gente tá chamando de web crente, a gente não. Eles se denominam de web crente. O quanto que essa web crente, ela vai também pautar a conversa do nosso dia a dia. A nossa cultura, né? As figurinhas, toda essa linguagem. E aí, quando a gente faz essa visão das comunidades, né? A gente fala muito, né, de estamos buscando identificação, estamos buscando pertencimento. Pertencimento é o grande desejo, né, a busca do ser humano. A gente começa a ver essa organização no universo online. E a gente conseguiu mapear quais são hoje as principais comunidades evangélicas que existem dentro desse universo digital e sobre o que elas conversam. Aqui, as duas principais, né, acho que é um retrato do Brasil e um retrato de uma fotografia do mundo, mas as duas maiores comunidades são comunidades conservadoras, muito atrelada à política, mas tem um destaque muito interessante também no crescimento dessas comunidades progressistas e especificamente de uma que a gente chama, né, de gospel party ou das gospel fashionistas, assim, o crescimento desse universo. Eu acho que 30%, se não me engano, 30%, né, de todo o conteúdo hoje consumido na internet vem dessa comunidade das gospel fashionistas, assim. Então é um volume muito grande, né, majoritariamente mulheres Gen Zs, dentro desse universo de moda, beleza, consumo, lifestyle. Eu acho que vale fazer um parêntese aqui para dizer que ser conservador ou ser progressista, de novo, é algo da gente olhando e categorizando um ambiente, um universo que não é nosso. Mas eu acho que é importante fazer, né, esse parêntese, essa tradução, mas para a gente entender com que valores que também estão mais, assim, são mais comuns que a gente está dialogando quando a gente está categorizando um grupo como conservador, que está dialogando com a tradição, o valor tradicional de família, está dialogando com o valor tradicional de união, que são coisas que depois a gente vai ver um pouco mais pra frente quanto que isso influencia outras coisas. E quando a gente está falando de, né, cristãos progressistas, a gente está falando também de dialogar com a conversa sobre o aborto, que a gente já trouxe aqui, e até, gente, é isso, vestir outra roupa é uma pauta progressista por essas pessoas. Então, é só pra gente também, assim, entender do que a gente tá falando. E aqui, enquanto consultoria, acho que é sempre nosso papel dizer que, assim, a gente tá categorizando o mundo do outro. Então, da gente também tomar esses cuidados de como que a gente pode fazer essas aspas pra gente entender. Mais observação e menos julgamento, né? Eu acho que quando a gente olha para
a lógica do consumo da internet, a lógica da influência e a creator economy, né, e todo esse potencial de influência gigantesco que é uma realidade hoje no consumo da gente, né, nosso tempo de tela, o Brasil ser o país aí talvez mais online, mais cronicamente online do mundo, a gente começa a ver que essa influência do uso de tela, do conteúdo digital, ele cruza o desejo por influenciar, a lógica e o desejo de querer ser influenciador. E aí a gente vê crescer uma comunidade muito grande de influenciadores evangélicos que extrapolam somente esse assunto de fé. E eles passam a dialogar e a construir assuntos cotidianos e com números muito expressivos, né? Então a gente até propõe isso para as marcas, que a gente não categorize eles apenas dentro desse nicho, né? Como se fosse um nicho subrepresentado ali, porque realmente são tamanhos e são lugares muito expressivos. E aí a gente começou a identificar canais de humor, plataformas de humor, stand-up comedy, as blogueiras de moda, né, creators de outros assuntos da vida e cotidianos que a gente vê todos os dias na internet. Então extrapola também o próprio assunto. A religião, ela está atravessada por tudo, né, mas extrapola isso e passa a ganhar esse tom desse conteúdo cotidiano que a gente vê. Quem imaginou que existiria um Tinder gospel, né? Que na descrição tem em busca da costela perdida. Vocês sabem de onde vem. Então é pra dizer assim, parece que assim, só tá falando de Deus, mas tem necessidades iguais a de qualquer um que tá nessa sala aqui. Absorvendo tudo isso. E é nesse extrapolamento que a gente vê, né, da cultura, do consumo, da influência, que a gente também vê, obviamente, figuras que não fazem parte desse grupo, mas despontam dentro da nossa pesquisa como grandes referências, né? Então, por exemplo, a Juliette, a história de vida dela tem um lugar de identificação, ela traz muito esse lugar, né, de vencer a partir de uma crença, de vencer a partir de uma fé. Então, a gente também começa a entender que esse mundo ele está muito mais misturado e a gente tem mais pontos, talvez, para construir o que converge do que o que diverge. Eu acho que esses são os 3 principais influenciadores que a gente conseguiu mapear, que aparecem como maiores referências dentro desse universo, né? O Whindersson Nunes, a Juliette e o Kanye West. Acho que um mais no campo da polêmica. Não, o Kenny, a gente vai ver, depois tem evento que ele lança, né, sobre a fé dele. Mas o Whindersson lançou uma das músicas mais tocadas no Spotify junto com a Priscila Alcântara, que era um ícone da música gospel. Priscila Alcântara do PlayStation, pra quem é dos anos 90 vai saber, é SBT. Priscila Alcântara virou um ícone, era uma das grandes vozes, e aí como cantora e como personalidade do mundo gospel, compôs uma música junto com o Whindersson e foi uma das músicas mais tocadas no Spotify. Girassol, olha. Girassol. Então, pra gente entender que esse limite entre o que era ser santo, o que é ser do mundo, o que é ser evangélico, você não olha necessariamente pro Whindersson hoje, porque é isso, a gente tá perdendo, assim, o estereótipo ele já não tá fazendo mais sentido. É também dizer isso, assim, né? Pro próprio Kenny, que é extremamente polêmico, uma pessoa extremamente polêmica, mas que tem ali professa uma fé em Cristo. E como essa parte da população, que movimenta cultura, comportamento e consumo, vem se relacionando com as marcas? O que elas esperam, valorizam e rejeitam quando o assunto é comunicação e propósito? O que faz uma marca realmente se conectar com elas e o que faz perder totalmente a credibilidade? Quando a gente olha para consumo, que eu acho que é quando as coisas ganham um contorno muito interessante, porque a gente está falando de um grupo que traz as suas crenças e a sua fé, né, um lugar de propósito, de conexão com marca, de valor como decisão do que eu compro. Então, se essa marca não se identifica comigo, se ela fere os meus valores, eu não consumo, eu rejeito essa marca. E, ao mesmo tempo, a gente começa a ver também essa fronteira, né, da estética e da necessidade de extrapolar. E não quero só marcas que falem comigo a partir desse lugar. Eu quero consumir
tudo que está na moda, né? Outros códigos. Então, é que quando a gente mapeou o consumo, a gente foi olhando muito como esse consumo hoje ele está se dando a partir de um lugar de reafirmação e de identidade, mas sempre colocando um lugar de propósito. Existe um ecossistema muito grande que foi construída, né? Que a gente brinca, assim, a gente comentou. Se antes as marcas não olhavam para esses consumidores, não identificavam suas necessidades e não criavam ou produtos, serviços ou comunicação, eles foram criando para dar conta das suas necessidades, para se sentirem representados, não só dentro da necessidade de consumo, mas de uma necessidade de valor e de comunicação. Acho que, se não me engano, quase 60% dos brasileiros do grupo evangélico hoje falam: olha, não me sinto representado, boicoto marcas que não estão atreladas a esse pensamento moral e de valores, né? Então, aqui eu acho que para quem navega dentro desse universo, né, de trabalho, de consultoria, de apoio ali das marcas, né, de entender como é que a gente vai deixar de falar e de vender para quase 27% da população. É preciso ficar contando agora que eu também tenho produtos para evangélicos. Existe tênis do evangélico? Existe roupa? Não. A gente está falando de uma necessidade de juntar, de integrar. Então, a gente foi olhar muito para esse consumo a partir do que foi construído, né? Então, existe um mercado gigantesco que ele pondera esses dois universos, que é o universo do valor, né, do valor moral, da aproximação, do propósito. Um valor que a gente identificou muito grande, né, é o consumo em comunidade. Então, a gente prioriza consumir da comunidade, a gente consumir valorizar essa comunidade. E aí a gente chega num universo, acho que a Jess pode contar também, que é tanto um universo de cultura muito interessante, que a gente foi descobrindo aí dentro desse estudo, mas também o universo de marcas. E aí, assim, tem a 25 de março evangélica, né? Assim, tem cidades no Brasil que já tem polos de moda, né? Polos de entretenimento. A Globo, ano passado, a novela da Globo que teve maior rentabilidade, maior sucesso foi Vai na Fé, que conta a história central de uma garota evangélica. Então, a gente começa a ver como a fé também passa a ser um produto cultural. Tem uma coisa que a gente vai refletindo, né, quando a gente vai ver esses consumidores, é que se eles não foram os precursores desse consumo com propósito, né? Hoje a gente fala, é mais usual a gente fala assim: não, se não dialoga com os meus valores, eu não compro, esse consumo que é mais politizado. Mas isso já era um pensamento para eles desde sempre, né? Se não dialoga com os meus valores, eu não consumo. A gente sabe que Boicoto, eu rejeito, né? Exatamente. Tem a hashtag marca tal lixo, quando não dialoga. Tem várias coisas que a gente vai percebendo o quanto que precisa estar muito conectado. E é nesse lugar de conexão que acho que Kika traz bem quando fala assim: é um tênis para evangélico? Não necessariamente. Mas o que vai aproximar é quando essas marcas têm um olhar muito mais para os valores que são universais, né? A união, a felicidade, coisas que dialogam com, enfim, a vitória, né? Porque a narrativa de vitória é muito importante, né? De vencer na vida é muito importante. A gente tem o Weber, que vai falar lá da ética protestante, do espírito do capitalismo, que é um grande teórico que vai começar a falar dessa junção. A gente tem agora também, até para explicar o fenômeno do novo agro, que a gente tem chamado também, porque é uma outra frente de estudo que a Eixo está trazendo, junto com a fé evangélica, o quanto que esse match é super importante para pensar o empreendedorismo ali na região central do Brasil, e o quanto que esse PIB, né, vai crescer e vai ser um dos mais representativos do Brasil. Então, é nesse lugar que a gente está falando que vai existir, enfim, essa junção de valores que são universais, que todos nós podemos valorizar em algum momento, né? E eu acho que tem uma camada que se a gente aprendeu no catolicismo, eu não sou batizada, não fiz esse módulo, mas aprendi que ostentar é pecado, né? Ou era pecado. Na religião evangélica, a gente tem a teologia da prosperidade, que ela é reinterpretada falando assim: olha, quanto mais fé você tem, mais ganho você vai ter, mais ganho financeiro. E aí a gente vê aqui no Brasil, né, como tudo vira uma grande identidade muito nossa, a gente começa a ver o adesivo, né? Foi Deus que deu. E aí isso tá na Land Rover, né? Isso tá em todos os lugares, é a bolsa de marca. Então aqui eu acho que quando a gente fala de consumo, tem um lugar que reforça o quanto que a fé traz a prosperidade, e esse consumo tá atrelado ao quão dedicado eu sou à minha religião. Perfeito. Aqui a gente traz alguns exemplos, eu não vou passar por todos eles, né?
Bom, quando a gente fala da música gospel, que na verdade é um louvor, assim, louvores. Se você botar louvores no YouTube, você vai encontrar música gospel. Se colocar música gospel, é uma coisa assim de quem não é chegado. Então, Temos 5 minutos. temos 5 minutos. Eu vou passar os exemplos muito rapidinho, assim, porque eu acho que é muito mais para vocês entenderem quanto que essa manifestação tá assim, de norte a sul do Brasil, tá? Do sertanejo, techno, aqui que a gente viu, né? O pagodão baiano, o corinho, assim, isso. Enfim, no TikTok tá cheio. O trap, o funk, o louvor gauchesco, assim, é isso. Tem manifestações de norte a sul. A moda modesta, que a gente falou bastante, tem também um post do The Sammy Hunter que vai falar dessa estética, e que se antes era a moda modesta gospel, assim, é só a moda modesta, né? O saião, jeans, voltou no ano passado com tudo, e eu vejo, assim, continuamos nessa moda, né? Absorvendo esses códigos, o outfit do templo, do pastor, né? As blogueiras gospel que Kika já trouxe aqui, o quanto que é um dos maiores nichos de conteúdo da web crente. Aqui, passando também rapidamente, se saberem, assim, ó, Goiânia tem uma rua. Goiânia, São Paulo tem a 25 de março gospel. Não é uma 25 de março, tá? Mas é uma rua dedicada, assim, você vai lá, você acha produtos gospel de ponta a ponta. A gente tem a Via Evangélica no Sul, que é um dos maiores e-commerces gospel do Brasil, assim, já exportando para fora. A gente tem também a Joeli, que também exporta para Portugal, Estados Unidos, Japão, que era uma mulher que queria uma roupa um pouco mais transada ali, mulher evangélica, e foi lá, criou a sua marca, e hoje, né, tem toda essa relevância. A gente tem aqui, coisa que a gente já falou, assim, o Congresso de Deões, que é um congresso que acontece no sul do país, movimenta a economia da região, tal qual o Rock in Rio, a economia do Rio de Janeiro, pra vocês entenderem, né? A gente tem toda uma indústria de turismo crescendo muito, então, viajar para Terra Santa. A gente tem aqui também o Cruzeiro, o Fernandinho, que é um dos grandes nomes da música gospel há muitos anos. Também tem o seu próprio cruzeiro, tal qual o Roberto Carlos. A indústria de filmes. Pode falar, você quer falar? A indústria de filmes também, assim, de audiovisual gospel. Netflix já tem, né, inclusive, uma tag específica, assim, se vocês forem lá, tem. E tem uma coisa que também tem exportado muitas novelas, né, para fora do Brasil sobre o tema. Então é um grande mercado também. Beleza, então a gente tem de Aline Barros, a Bispa Sônia, há uma rede de influenciadoras que não necessariamente, quem é mulher crespa ou cacheada já viu esses rostinhos aqui em algum momento, não necessariamente falando sobre religião, mas o lifestyle dessas blogueiras em algum momento vai falar sobre isso, né? Porque elas vão contar sobre a fé delas. Então a gente tem, isso, né? Lançando linhas próprias de beleza. E eu gosto de falar do Case Mary Kay, que assim, é a base mais vendida do Brasil e é fundada por uma mulher evangélica americana, que tem lá no valor da Mary Kay. Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho. É disso que a gente tá falando, assim. É a maior base. É negócio, né? Business. E que, ao mesmo tempo, trouxe uma narrativa dessa mulher assumir um protagonismo, né? No trabalho, na vida. Então, a gente já começa a ver também uma outra narrativa. As Mary Crentes. Aí, gente, tem exemplo de tudo quanto é jeito. Como a gente tem 5 minutos aqui, eu vou passar bem rapidinho, que é os aplicativos. Então, a gente tem a Bíblia JFA, que já é a maior app gospel. Tem o Gospel Cell, que é a primeira operadora de celular do mundo. A gente tem comunidades aspiracionais, então, que você pode pagar, entrar. Tem uma... enfim, tem algumas que são famosas aí, que eu não vou citar aqui porque é polêmico, mas tá aqui... Vou citar, né? Porque alguém vai ouvir, Legendários. E o que a gente tem falado, que é o agrocrente, né? Que é, enfim, quando... O remix do remix, dos mundos, né? Sim. Isso aqui é o Brasil do Brasil, né? Aqui é o Brasil se encontrando, que é a potência do agro encontrando a potência do gospel. Então, e aí forma esse lugar do empreendedorismo, do vencer na vida, né? E que tem muito a ver com... É que, às vezes, falando isso, parece que é um olhar muito viciado, mas é dizer que
isso, assim, é isso. Deus te dando essa força para você vencer na vida, alcançar os seus objetivos, e tudo que você alcança é a manifestação dessa fé. Então, isso é muito importante, é um valor para essas pessoas. E aí, vamos finalizar, tanto disponibilizando o estudo para vocês, que vem no próximo link, mas também falando, não volta, que tem vários outros estudos que a Eixo faz. A gente já fez estudo sobre o futuro do morar, a gente já fez estudo sobre saudável possível, Nordeste Plurais. Tem o Elas 45, que é um estudo sobre mulheres, já vi algumas cabecinhas de Monsanto, talvez vocês já conheçam. Mulheres não, mulheres 45 mais, 45 mulheres mais, maduras. mulheres maduras. Então, é importante, assim, acho que a gente finalizar dizendo que, para além, né, da gente se prender às narrativas, né, acho que eu vou citar a Chimamanda aqui, que é o perigo de uma história única. Principalmente que a gente vai para um 2026 de eleições, e aí eu vou tocar no que tange todo mundo aqui, entender a mentalidade, o comportamento, o que pauta, o que motiva um grupo, pode fazer com que a gente consiga encontrar os lugares de diálogo que a gente precisa para, enfim, né, levar também pautas que a gente acredita para frente. Então, poder estar aqui apresentando para vocês outras possibilidades de fé evangélica também é uma possibilidade de que todos nós possamos dialogar com essas pessoas, para alguns diferentes, para outros talvez compartilhem da mesma fé, mas de uma maneira mais humana. Acho que é essa a palavra. Interessada, né? Acho que mais interessada. Aqui tem um snack. Todos os outros estudos que a Jess comentou, eles estão no nosso site, né? Que é o eixo.co. Aqui é o link direto para vocês baixarem. A gente tem alguns minutinhos, perguntas, dúvidas, contribuições também. Acho que é muito tempo de estudo, um snack, um select, uma vontade de compartilhar, mas também a gente gosta muito de ouvir, de trocar. Perguntas? Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Daniela. Tudo bem, Kika? Tô aqui. Escutando um pouquinho o estudo de vocês e o trabalho que vocês fazem sobre essas pesquisas, quando as empresas procuram consultoria para entender direitinho qual é o comportamento, né? Eu acredito que essas empresas elas buscam alguma mudança na marca, né? Na identidade, no foco, no objetivo, no público-alvo, enfim. Quando vem um estudo como esse sobre espiritualidade, focando especificamente nesse público aumentando do gospel, o que as empresas buscam? Elas buscam uma mudança de cultura ou elas buscam uma mudança de produto e serviço? Exatamente como que elas, utilizando esse estudo que vocês fizeram, por exemplo, o que agrega no que elas vão tomar de atitude dali para frente para mudar algum rumo da empresa? Queria entender direitinho como que esse tipo de estudo influencia diretamente nas marcas, no consumo, enfim. Eu acho que a gente está vivendo uma onda anterior à tomada de decisão de produto, ou pensar um serviço, ou um posicionamento. A gente está no momento onde as marcas elas não têm nenhum conhecimento sobre esse público, e majoritariamente a gente também não tem. Tudo que a gente sabe é um lugar de estereótipo, e por uma questão de crescimento, a gente precisa entender para saber o que a gente vai fazer, né? Assim, como é que eu vendo, como é que eu conecto minha marca com 27% da população brasileira que movimenta quase 27 bilhões de reais por ano? Como é que eu não entro em assuntos polêmicos? Ou como é que eu aprendo a navegar nesse universo? Sobre o que essa marca pode falar? Acho que a gente está menos trazendo um lugar de desenvolvimento de produtos, né, nichos específicos, mas tem um lugar de narrativa, né, de conexão. Quais são esses pontos de encontro? E uma das coisas que a gente viu, e aí tem, isso daqui é um snack, né, tem um estudo completo, marcas que passaram os últimos anos surfando a onda do propósito, muitas vezes surfando a onda da diversidade, assumindo posturas e posicionamentos que não eram verdadeiros, mas porque na época exigia e que agora voltaram a ser conservadoras, também estão sendo marcas questionadas por esse público. Hoje a gente teve uma reunião mais cedo que a gente falou isso, assim, os lugares do ponto de encontro, eles são talvez os mais úteis e os mais estratégicos para as marcas, né? O que falar, como se conectar, sem deixar de lado 27% da população, 27 bilhões de reais de consumo hoje. Eu acho que a gente ainda está num lugar de aprender sobre esse público antes de tomar decisão, né? Estamos
num outro estágio. Então, a gente foi procurado, assim, acho que grandes grupos de beleza. Pensa assim, Natura, grande base de revendedora Natura é evangélico no Brasil. Essa marca precisa entender o comportamento, como é que essas pessoas se relacionam, como elas consomem, quais são as crenças, né? O que que muda na tomada de decisão de consumo, de comportamento, de aproximação. Então, a gente está ainda, acho que no momento de construir repertório, de levar conhecimento para dentro das marcas. Tem um complemento só que eu queria fazer, até pegando o exemplo de Natura, é que, gente, as marcas já estão nessa conversa. É que às vezes a gente assim, não, porque o público nem tá. A gente tá falando de um público que consome Havaiana, se vocês procurarem agora no Mercado Livre, o quanto tem de Havaiana com mensagem gospel, cristã, copo Stanley. É que hoje essa conversa não é intencional, é assim, é uma fofoca, né? Sabe aquela fofoca assim, então quando tô falando de você, mas você não tá ali naquela conversa. E acho que é a partir da consciência que é isso, a gente tá no momento de aprender, né? Tá um momento em que a força e a potência dessa influência e desse dinheiro, né, do gospel money, tá fazendo com que as marcas queiram dialogar. Porque a gente sabe que é isso, é negócio no final do dia, né? A gente tá falando de 21,5 bilhões de dinheiro que tá rodando o mercado e tá rodando entre eles, principalmente. E quando acho que essas marcas começam a entender o quanto seu ecossistema é influenciado também por isso, quanto pode ser boicotado ou não, o quanto pode vender mais ou não por dialogar com esses valores, eu acho que é o ponto, assim, é nesses pontos de aproximação. Tudo bem? Boa noite, eu sou a Thalita. Eu sou diretora de planejamento numa agência e a minha pergunta tem muito a ver com a pergunta que ela fez. Quando vocês falaram de consumo, eu fui para esse lugar de o quanto que as grandes indústrias, eu atendo Havaianas, por exemplo, atendo Unilever, enfim, e a gente tá, final do ano, aquela fase de fazer o planejamento do ano que vem, pensar tudo que a gente vai fazer para o ano que vem e tal, e a gente vê as necessidades da indústria de vencer números, né? Bater meta, fazer conversão de ROI, e a gente e as perguntas e a necessidade de como que a gente consegue trazer mais gente, trazer mais consumidor. E quando eu vejo isso, eu me pergunto se será que está aí uma parte do olhar que a gente, né? Será que tem uma parte do público aqui que a gente não está conversando, mas ao mesmo tempo eu não vejo essas grandes indústrias, essas grandes marcas, Dove, Close-Up, enfim, marcas que têm uma grande disseminação dentro do lar brasileiro, independente da classe social, utilizando isso daqui. E se no estudo de vocês conseguiram identificar isso, assim, se tem essas grandes marcas olhando para o futuro e trazendo isso para dentro. Porque da minha percepção, enquanto eu estou criando isso é uma informação completamente nova para mim. Então, eu vou voltar para casa e pensar, putz, será que todos os planejamentos que eu estou fazendo nesse momento está contemplando esses 27%? Será que está conversando de alguma maneira? Talvez indiretamente sim, porque a gente viu aqui e ok, mas será que diretamente em algum momento isso vai estar linkado dentro dessas estratégias também? Eu não sei se vocês conseguiram passar por isso, por essa perspectiva, quando vocês aprofundaram isso no olhar do consumo. Acho que, assim, a gente passou pelo consumo muito mais entendendo primeiro que esse mercado começa com eles, né? E esse é um movimento que é antigo, de criar o seu próprio mercado para manter esses valores preservados. E o que a gente vê que vai vindo para a esfera do consumo, diálogo com outras marcas, é esse diálogo de valor também. Então, não necessariamente a gente achou marcas hoje, acho que marcas que são seculares, como os evangélicos diriam, que têm estratégias pautadas e voltadas para esse público, né? Acho que isso talvez seja assim, talvez esse estudo ou esse momento que a gente está vivendo aqui vai ser T0, né? Exatamente, é o T0 de estamos conhecendo, estamos entendendo que é a população que está projetada para 2049 ser a maior população de fé do Brasil e a gente vai precisar entender essas vias de diálogo. Então, talvez mais para frente a gente vai estar, sei lá, numa mesa com você em que a gente vai estar pensando isso junto, mas eu entendo que hoje as marcas que conectam com... A gente tem alguns exemplos, não no Snack, né, mas no estudo completo, Eu acho que é legal que falam de marcas o de que... Boticário, né? Eu tô falando de marcas aqui, porque é talvez um universo de pessoas da publicidade, mas complementando a Jazz. Boticário fez uma campanha de Dia das Mães esse ano, que falava sobre as dificuldades de mãe de adolescente.
E essa campanha e a marca aparece no estudo como uma conexão verdadeira, porque é uma dor, é uma questão assim que todas as mulheres vivem, que têm filhos, adolescentes e que estão passando por aquilo. Então, o que a gente identificou também existe um boicote aos extremos e ao que fere os valores, né? Então, assim, a gente vai precisar escolher onde a gente se posiciona e com quem a gente vai querer falar e qual é a nossa verdade, qual é a nossa essência e o que a gente não abre mão, porque não vai dar pra gente falar assim, agora a moda é o propósito, então a gente vai lá e faz. Não, agora não é mais, então a gente deixa de falar. A gente já tá vivendo esse retrocesso, mas a nossa provocação é o que une esses elos, essas pontas, né? Que narrativa é essa que a gente constrói? E eu acho que esse foi um exemplo que apareceu. Então, tudo que vai muito para ferir valores, seja da família, de crenças, isso de fato entra num lugar de boicote e distanciamento. Os valores centrais, esse lugar. E para a gente essa é a grande pergunta. Como os criadores de narrativa conseguem construir narrativas inclusivas para o mundo polarizado? É que hoje é isso, assim, mesmo nesse exemplo de Boticário, não é intencional. Acho que essa é uma boa palavra pra gente dar certo, porque o valor dialogou, deu sorte. Como também, assim, quando dá crise, nossa, a gente não esperava que ia dar crise, então não é muito pensado, né? Acho que, de novo, a partir, acho que desse paradigma que a gente tá, do novo senso, desse dado, desse número, que a gente vai começar a ver as marcas se movimentarem, principalmente quando a gente está falando de mais de 20 bilhões de dinheiro circulando. Bom, eu vou passar para a Renata a última pergunta, e aí convido vocês, a gente tem até 9 e pouquinho aqui, tem cervejinha, café, quem não tem problema com café essa hora, para continuar a conversa ali fora. Última pergunta. Obrigada. Também um pouco da curiosidade, né? Vocês deixaram a gente com o snack, ou seja, todo mundo quer saber mais. Vocês falaram um pouco de empreendedorismo, e aí você trouxe o case de Havaianas. Queria entender se a gente tem também um pouco mais de dados, se aprofundaram no quanto isso é grande dentro desse movimento e o quanto isso permeia, né? Porque a impressão que eu tenho que é isso. A Havaianas pode não ser o produto final, mas a partir da Havaianas ela vai construir um produto dela, entende? O quanto essa cadeia de consumo é ligada ao eu poder me apropriar ou customizar essa história para mim. Fez mais ou menos sentido? Fez sentido. Acho que isso talvez seja um comportamento nativo dessa comunidade. Já que nunca existiu algo feito para nós fomos lá e criamos. E a gente vê isso em diversas categorias. É o Tinder, é o cartão de crédito. Gente, academia. Enquanto a gente estava fazendo esse estudo, abriu uma academia, uma rede de academia gospel na Bahia e em Curitiba. Porque as mulheres falaram, cara, a gente se sente desconfortável malhando, tocando funk, Anitta. A roupa é diferente, porque é uma legging que tem uma sainha na frente, assim. E aí hoje a gente já tem uma rede de academia, que tem lá aula de zumba, fit dance, tudo que a gente vê em qualquer academia, voltado para o público evangélico. Então eu acho que isso é uma característica da comunidade, de criar os seus serviços, os seus produtos que não são atendidos. Agora talvez a gente comece a ver o inverso, as marcas olhando para o que já existe, falando, a gente quer disputar esse dinheiro, a gente quer estar nessa conversa. Mas é muito essa lógica do consumo e da construção em comunidade. E aí a gente foi vendo muitas notícias, assim, um condomínio evangélico sendo construído na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um condomínio, casas, assim. Então eu acho que vai dando pistas pra gente, é menos sobre a resposta e mais sobre pistas que a gente vai juntando nisso, né? Então isso é um princípio básico dessa religião, né? Então a gente consome entre os nossos, a gente mantém o nosso dinheiro entre a gente consome em comunidade. Agora a gente está vivendo o inverso. Kinka, obrigado, Jess, obrigado a todos. Curtiu a conversa? Então segue o The Summer Hunter Vozes na sua plataforma de áudio favorita para receber aquela notificação quando o próximo episódio for ao ar. Aproveita e avalie o podcast com 5 estrelas. Isso ajuda muito a gente. E hoje eu trago uma novidade. A gente está lançando a pré-venda da 8ª edição da revista do The Summer Hunter. Serão 140 páginas de conteúdo ainda mais solar, com um projeto gráfico totalmente renovado. Vai lá nas nossas redes sociais descobrir como você pode garantir a sua.